Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre um tema que é despedidas e reencontros. E antes de entrar no conteúdo de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho de notificações para você ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal, né? Esse tema é um tema que ele já está amadurecendo um tempinho no meu coração, mas sabe quando as peças vão se juntando no quebra-cabeça e de repente, pum, tudo faz sentido e eu falo, bom, é isso que eu quero falar e que eu preciso falar. E esse assunto surgiu na conversa com um amigo, né, que eu estava compartilhando justamente a experiência de uma despedida muito forte que eu tive. Eu vou mostrar aqui para você hoje, mas ela tem um contexto, uma base espiritual e bíblica que eu gostaria de passar para você. Você já parou para perceber quanto despedidas e reencontros a Bíblia tem? E assim, é uma enormidade de passagens de diferentes livros que dão sempre essa temática de despedida e reencontro. Isso tem sido um tema muito forte nesses dias para mim, né? Eu estou me preparando emocionalmente, financeiramente, para o meu filho ir para a faculdade. Aqui nos Estados Unidos, os filhos saem muito cedo de casa, que é diferente no Brasil, né? É muito forte isso, né? É uma despedida que eu vou ter que fazer agora no segundo semestre desse ano. E algo que eu e minha esposa, a gente está trabalhando no nosso coração faz tempo, tal. Eu não sou o primeiro e nem serei o último a passar por essa experiência, mas são fatos da vida, são coisas da vida que você tem que passar. Mas no âmbito da Bíblia, eu estava pensando e meditando, né? Como é que a primeira despedida que acontece na Bíblia acontece no livro de Gênesis, no Éden, quando Deus remove o homem do Éden, né? Fruto do pecado que eles cometeram. E óbvio que ele proporciona ao homem uma forma dele voltar, né? Ou seja, forma de um reencontro através do sacrifício e tal. Eu fiquei pensando, do ponto de vista de Deus, né? Como deve ter sido ver aqueles dois saírem do Éden, né? Eu sei que talvez os teólogos mais ortodoxos acham que essa abordagem é uma visão muito humana e muito humanística da pessoa de Deus, como se Deus não tivesse sentimento, né? Mas eu fico imaginando o Senhor que sonhou tudo que ele sonhou, criou tudo aquilo e de repente ele vê o Adão e Eva sair daquela atmosfera que ele preparou. Muito embora Deus, munido de amor, fez isso. E sempre foi uma coisa que muito me chamou a atenção, que Deus, sim, ele fez uma despedida, mas ele preparou um reencontro. E essa é a história da Bíblia. É uma despedida e um reencontro. Esse reencontro tem uma condição. Esse reencontro, ele tem uma... Toda despedida é como se fosse um símbolo de uma morte, de uma ruptura. Assim como o reencontro, ele é abraçado no perdão, no amor, na restauração. Você vê isso na Bíblia direto. É incrível. Por exemplo, na história de Esaú e Jacó, Gênesis 32, a gente vê a história de Jacó se preparando para reencontrar-se com Esaú. Bom, quem conhece a história de Jacó e Esaú sabe que Jacó enganou Esaú. E por causa disso ele roubou a primogenitura, né, a bênção da primogenitura de Esaú, que era uma coisa extremamente sagrada naquela época, naquele contexto, a ponto de que Esaú quis matar o próprio irmão. E eles fugiram, saíram e viveram uma história de vida completamente à parte, né, um do outro. Quando você vê Jacó se preparando para se reencontrar com Esaú, e ele manda um servo ir falar com o próprio irmão, né? Esse servo volta e fala, seu irmão está vindo de encontro com você com 400 homens. E a Bíblia mostra Jacó apavorado, né? Porque agora ele falou, agora meu irmão tira o meu couro, né? Eu vou morrer, tal, mas eu vou me reencontrar com meu irmão. Gênesis 33, a Bíblia narra o reencontro, né, dos dois irmãos afastados pelo ódio, pelo engano, pelo desejo de vingança.
tantos anos se passaram e as vidas foram construídas, né, cara? E aqui no capítulo 33, a Bíblia diz que quando Esaú levantou os olhos e viu o seu irmão, né, ele saiu correndo, cara, e o abraçou e os dois choraram. Eu acho essa figura tão tremenda dos dois se abraçando e chorando, né? Aquelas lágrimas. Que lágrimas eram aquelas? Não eram lágrimas de rancor, mas talvez lágrimas de arrependimento por tanto tempo ter se passado e os dois não terem se reencontrados para conversar, para se restaurar, né? E quantas vezes você pode ter situações da sua família, com amigos, que relacionamentos foram partidos e você tá com aquela mágoa no seu coração há tantos anos e você tem medo de se reaproximar, tem medo de se humilhar, porque o que Jacó fez, ele se humilhou. A Bíblia, é interessante que a história dos patriarcas, ela não se dá. Esaú fica meio que escondido ali, né? A Bíblia não fala muito sobre Esaú, fala muito sobre Jacó, o que ele passou, os perrengues e tal, como Deus abençoou, etc. Mas claramente Deus abençoou Esaú. E abençoou com caráter de perdão. Esaú estava desesperado para reencontrar o irmão, para chorar com o irmão, para enxugar as lágrimas do irmão. E talvez essa mensagem seja para alguém aí desse outro lado que está precisando dessas lágrimas com um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um primo, um tio, sei lá, cara, não sei o que aconteceu na sua história. Outra passagem que eu acho muito linda no Antigo Testamento é a história de José, né? Cara, que despedida terrível que foi, que despedida mórbida que foi os irmãos jogarem ele num poço para ele ser morto, né? E pela misericórdia de um deles, ele não foi morto, foi vendido como escravo. Ele passou tantos perrengues na vida, né, cara? E ele poderia ter justamente, aos nossos olhos, se vingado dos irmãos. Mas José não escolheu a vingança, né, cara? José escolheu o perdão. José escolheu ver sob o ponto de vista de Deus, né? Tanto é que quando ele tem aquele reencontro que ele chora amargamente, que chega suas lágrimas e seu choro ecoar nos palácios egípcios. Sabe o que quer dizer essa dor que o cara tá chorando? O tamanho do perdão que ele estava exercendo ali. E aí os irmãos vêm, abraçam, aquela choradeira, aquele reencontro maravilhoso, né, cara? José fala muito do reencontro que um dia talvez eu e você a gente tenha com Jesus, sabia? Porque por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão, Jesus foi também morto numa cruz, foi entregue para ser, açoitado, zombado, morto. José tipifica Jesus no Antigo Testamento, né? Talvez essa seja o nosso reencontro, uma figura do nosso reencontro um dia na eternidade com Cristo, que talvez não tenham palavras para a gente falar, mas lágrimas para a gente chorar abraçado aos pés dele, né? Pela misericórdia que ele teve para conosco, assim como José teve com os irmãos. E olha só como é lindo, a grandeza do perdão de José fez com que se perpetuasse a história de uma nação, fez com que permitisse a vinda do Messias. Olha que coisa profunda, porque se José tivesse usado da sua justiça própria para castigar os irmãos, Jesus talvez não tivesse vindo, e eu e você hoje, tava lascado, meu. Tá vendo o valor do perdão? Tá vendo o valor do reencontro com a realidade, com a tua história, com o teu passado? Talvez a sua história esteja presa lá atrás, porque você não perdoou, cara. Tá vendo o valor de você ir lá atrás, olhar no olho e falar, cara, me perdoa, eu te perdoo. Perdão é uma arma poderosa contra o diabo. Poderosíssima. E no Novo Testamento, para mim, uma das mais profundas histórias de despedida e reencontro, que é justamente a parábola do filho pródigo que Jesus nos ensina em Lucas capítulo 15. Eu vou ler alguns trechos dessa parábola aqui. E Jesus estava conversando com alguns fariseus e escribas, e aí ele fala que um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. E esse filho, ele parte para a vida com os pertences do pai. E quando Jesus está utilizando esse filho mais moço, esse detalhe do filho mais moço, é porque na cultura do judeu, né, cara,
e talvez até na nossa mesmo, né? O filho mais novo tem aquele sabor de ser especial, né? Lembra da história de José que eu falei há pouco? José era o filho mais novo de Jacó. Jacó tinha um apreço muito especial. A dor daquele pai, a dor de Jacó por ter perdido José foi terrível. E interessante que nessa parábola, o pai ele não abre a boca para dizer filho não vai, filho não faz. Ele dá. Porque o relacionamento que ele tinha com aquele filho era de amor pleno, não era de possessão. Ele deu, filho, você quer isso? Vai. Vai. E talvez a dor do seu silêncio, né, que seja tão marcante. E ela é refletida quando esse filho volta para casa. A Bíblia diz aqui, nessa parábola que Jesus está contando, que quando o pai esperava o filho na porta, no portão dessa fazenda, né? Quando esse pai vê o filho voltando, quando vê lá de longe, esse pai sai correndo para abraçar esse filho e traz ele para casa. Essas são as coisas mais lindas, mais lindas. Isso é uma figura nossa, né, cara? A figura que quando a gente está longe de Deus, sabe, essa despedida desse pai quando viu o filho partir, a mesma coisa quando Deus nos vê partir da presença dele. É aquele silêncio doído de um pai, né? Aquele silêncio que, olha, não tem como descrever a dor. Deus sente a mesma coisa por nós. Quando a gente sai da presença dele, quando a gente escolhe andar por caminhos que não sejam os deles. Mas ele fica calado esperando você voltar. Mas ele não fica sentado no trono esperando, né, cara? Eu acho bacana. O pai não estava lá no seu gabinete cuidando dos seus milhões, dos seus empregados, da sua grana, das suas posses. Não, cara, ele estava lá no portão esperando o filho. Isso fala muito alto de quem Deus é pra gente. Isso fala muito alto do amor de Deus por nós. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Mas tem uma despedida que eu acho que é muito profunda na Bíblia. Que é a despedida de Deus do seu próprio filho, cara. Deus perdeu um filho. Deus conhece a dor de perder um filho. Escuta o que eu tô te falando. Talvez esse vídeo aqui seja para você que perdeu um filho. Perdeu um filho para as drogas, ou perdeu um filho para um casamento errado, ou perdeu uma filha. Não sei, talvez seja a sua história. Deus conhece a tua dor. E por muito tempo eu fiquei pensando que a perda desse filho da parte de Deus se deu ali na cruz, né? E enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou, não, Márcio, eu perdi Jesus no Éden. E eu fui pensando, né, cara, porque fala que o Cordeiro já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Isso está escrito na Bíblia. E aí foi que Deus me lembrou. Lembra que eu falei no início agora desse vídeo, de olhar o Éden sob o ponto de vista de Deus? Você imagina a seguinte cena. Deus sabia do pecado do homem. Deus sabia que Adão e Eva comeriam o fruto proibido, né? A Bíblia diz que Deus, todo final de dia, está com eles, né? Todo dia. E se eles pecaram e contaminaram a presença de Deus, né, ali no Éden, naquele contexto, a Bíblia diz que Deus foi ao encontro deles. Olha a postura e o amor de Deus de sair da posição dele e ir de encontro a esse homem. Mas antes dele sair do trono dele, eu imagino a conversa dele com Jesus. Ele falou, filho, tá vendo? Aqui começa. Aqui começa a história da redenção. Aqui começa a dor da minha perda. Mas que perda, né? Em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Deixa eu ler essa passagem, que essa passagem é muito linda. De sorte que já em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ali começou esse processo no coração de Deus. Cara, você vai ter que se esvaziar de si mesmo. E Jesus, eu vou me esvaziar, Pai, em amor. E Jesus viu aquele momento onde o próprio Pai pegou um animal e o sacrificou.
e deu aquela roupa para o homem. Jesus viu aquilo tudo, Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus entendeu o seu sofrimento. E ele deve ter virado para o pai e falado: eu vou, vale a pena. Eu vou pagar esse preço para restaurar, para reencontrar. Eu vou pagar o preço do reencontro, cara. Houve uma despedida, mas houve um reencontro. A nossa história não está fadada a terminar numa lápide. Uma das coisas mais poderosas que o Senhor ministrou no meu coração em música, quando eu estava compondo o musical Ele Voltará, a música tema Ele Voltará, é uma música que eu demorei assim uns 20 anos para escrever, porque eu não entendia o que Deus queria, né? Eu tinha feito o tema do piano, aquele tema principal, mas um dia o Senhor falou: volta a compor, né? E eu sentei no piano e saiu aquela frase: Pai, eis-me aos teus pés. Talvez você não conheça essa música, vou deixar o link aí para você ouvir depois, faz parte do musical. Mas a ideia dessa música nasceu em Atos capítulo 1, versículo 9, quando Jesus está ascendendo aos céus. O versículo 9 diz o seguinte: depois que lhe disse isso, ou seja, Jesus está dizendo: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele começa a subir, né, cara, ali do Monte das Oliveiras, e a Bíblia vai narrando: olha, depois que lhe disse isso, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Será que você nunca parou para perceber o poder que a Bíblia está querendo dizer aqui pra gente? Você já notou que Deus Pai se manifesta na nuvem? Quantas vezes no Antigo Testamento ele vem na nuvem sobre o Monte Sinai, e o Monte Sinai está pegando fogo, aquela nuvem espessa? Quantas vezes a nuvem está sobre o tabernáculo e anda? É uma forma de Deus se manifestar visivelmente ao homem. E aqui Jesus sobe e ele é oculto nas nuvens. E o que eu tenho para mim, talvez esse tenha sido o único momento na história, quando o trono ficou vazio e Deus Pai veio receber Jesus, que nem aquele pai do filho pródigo, sabe? Ele veio receber na nuvem. O ocultar de Jesus na nuvem, cara, é como se fosse um abraço de Deus recebendo o filho. Aquele filho que veio para esse mundo comer e viver como eu. Sabe, percebe a analogia do filho pródigo, cara? O filho pródigo diz respeito a nós, mas o filho pródigo também diz respeito ao próprio Cristo, porque ele saiu daquela condição de filho e ele recusou a riqueza do pai naquele momento. Os ortodoxos vão falar: você está falando uma heresia, aquilo. Cara, para e pensa. Para e pensa. Aquele filho saiu daquela mesma condição e ele veio comer comida de porco, cara. Jesus veio andar por esse mundo sujo por mim e por você, cara. E agora ele é recebido como Pai e a nuvem oculta. Você nunca parou para pensar nisso? Que o próprio Pai veio receber. Eu imagino o silêncio no céu, silêncio absoluto, e o próprio Deus Pai vem receber o Filho ali naquela nuvem. E os dois caminham de volta para o trono. E o Pai fala: se assenta onde você merece, a minha destra. E ele dá para ele o nome sobre todo nome, o nome sobre o qual aquele que é invocado ele é salvo. E ele coloca todas as coisas debaixo dos pés desse filho, entrega todo o poder e autoridade nas mãos desse filho, porque ele venceu. Olha que reencontro tremendo, cara. Em 2005 eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, muito. Meu filho mais velho nasceu em 2004. Naquele ano de 2005, a minha empresa, quando eu trabalhava, foi contratada pelo Museu de Ciências de Miami para fazer um software sobre a Amazônia, porque eles estavam tendo uma exposição sobre a Amazônia. E eu fui o funcionário destacado para ir para a Amazônia, passar 9 dias. E lá fui eu para a Amazônia. Primeira vez eu tinha que fazer vídeo, foto 3D, era uma loucura. E foi muito legal. E numa dessas ocasiões,
eu estava com um sargento, o guia que estava me guiando ali na Amazônia era um sargento responsável por sobrevivência na Amazônia. Ele era um aposentado do Exército Brasileiro. Cara, muito legal. E ele me guiou ali, tinha um índio carregando equipamento e tal. E nós fomos para um local na mata, no meio da mata, e eu tive a ideia de pegar a câmera de vídeo e colocar próximo ao chão como se fosse um animal se locomovendo, né, na floresta e tal. E chegou num momento onde nós tínhamos que atravessar um local que tinha um pântano do meu lado esquerdo e no meu lado direito tinha alguns bambus, uma toceira de bambus que fala, acho, né? E eu tinha que passar ali, entre esse lamaçal e esse bambu, tinha que passar aqui. E tinham duas pessoas na minha frente, tinha um índio guiando, tinha um rapaz carregando equipamento, eu estava filmando com a mão próxima ao chão, e atrás de mim estava o sargento do exército. Muito bem, passou o primeiro rapaz, passou o segundo carregando e passei eu filmando. Quando eu passei, o sargento que estava atrás de mim ele começou a gritar: meu Deus, vocês não viram, meu Deus do céu, para tudo, para tudo. E me deu um frio na espinha. Quando eu virei, tinha uma serpente levantada assim, por onde eu tinha passado. Eu tinha passado a 10 centímetros, a minha mão, no meu braço, 10 centímetros dessa serpente que estava enrolada, só que ela estava dormindo, eu não tinha visto. E ele falou: Márcio do céu, você não viu? Quando ela levantou, aqui embaixo dela era branco, então aquilo ficou bem visível no meio da mata, né? E ele falou: cara, uma picada. E ele botou assim, 2 gotinhas de água assim na minha mão. Cara, se isso aqui tivesse na tua corrente sanguínea, você morria em 1 hora. E nós estávamos a 4 horas de Manaus, no meio da mata. Gente, a presença de Deus, eu comecei a chorar ali, né, no meio da mata, né? A presença de Deus veio ali, aquela gratidão pelo livramento que Deus tinha me dado e tal. Quando eu voltei para o hotel naquela noite, eu liguei para casa aqui nos Estados Unidos e foi a primeira vez que eu ouvi o meu filho me chamar de pai. Pai, onde você tá, papai? Ele falou assim, né? Eu do outro lado não conseguia segurar as lágrimas. Papai tá trabalhando, tá tudo certo e tal. E desliguei, desabei a chorar. E eu pensei, poxa, meu filho nem sonha o sacrifício que a gente faz, que eu tô fazendo para dar o sustento, né? Mas tudo que ele queria, ele não queria saber disso, ele queria saber do pai. Cadê meu pai? Cadê meu pai? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Falei, puxa, eu faço sacrifícios ocultos que meu filho nunca vai saber. Meu filho nunca vai saber. E eu comecei a pensar, poxa, será que meu pai nunca fez o mesmo por mim? E eu nunca agradeci? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Durante muitos anos. Até que meu pai teve que passar por uma cirurgia cardíaca muito séria. Meu avô, parte de mãe, estava muito mal de saúde também lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E os dois estavam culminando num momento de saúde muito terrível, né? E eu fui no Brasil, peguei o avião e fui para estar com meu pai. Eu não sabia se ia ser a última vez que eu ia ver o meu pai ou não. E eu lembro que a minha irmã falou assim para mim: o papai pediu, se ele não sobreviver a essa cirurgia, pra gente ler o capítulo tal, a gente falar tais e tais coisas. Eu falei, peraí, eu não vou fazer isso não. Eu me recuso a elogiar o meu pai diante de um caixão. Eu vou falar isso face a face, olho no olho, enquanto ele tá vivo. E foi um momento muito especial de sentar com meu pai e agradecer pelos sacrifícios ocultos que eu nunca tinha sido grato, né? Assim como eu passei a experiência na Amazônia, talvez meu pai tivesse passado experiências similares em outros campos, em outras áreas, justamente para trazer o sustento para nossa casa, trazer o teto sobre a nossa cabeça, a roupa do meu corpo. Eu fui lá agradecer ao meu pai. Não era o momento para eu falar das minhas mágoas. Seria uma covardia, né? Eu falei, papai, não tô aqui para dizer as coisas que eu me magoei, mas eu tô aqui para te agradecer. E foi um momento muito especial com meu pai. Mas aí Deus me falou, esse foi o reencontro, né? Eu tive a despedida com meu pai antes da cirurgia, o reencontro. Mas quando eu estava ali naquele hospital, o Senhor falou ao meu coração, Márcio, pega um avião e vai para Niterói, porque eu vou chamar seu avô. E meu avô é a paixão da minha vida, desde a minha infância. E eu fui para Niterói, peguei o avião e fui. E eu fui na casa dele, a primeira coisa que quando eu entrei, eu vi ele naquela situação, ele estava assim nas últimas, né, cara? Eu não consegui ficar ali e ver aquela cena de ver o meu avô e eu virei as costas, chorei, fui pra Itacoatiara, que é a praia que eu mais amo lá em Niterói, e fui ali em Itacoatiara contemplar
da natureza e orar e estar com Deus. E Deus falou, olha, eu vou levar seu avô, volta e cante pro seu avô. Eu falei, o quê? Meu avô estava surdo, né, cara? Meu avô não podia nem ouvir direito. E no dia seguinte eu peguei o violão do meu primo e fui lá na casa dele cantar, à beira da cama dele. E o Senhor falou, eu falei, Senhor, o que você quer que eu cante? Estou me despedindo do meu avô, né? Ele falou, não, Márcio, eu quero que você ensine a ele o que ele vai fazer eternamente. E aí passou um vídeo, um filme na história da minha vida, né? Porque eu sabia que o bisavô do meu avô, honrar o nome do meu bisavô, Josué Ferreira da Silva e Isaura Macedo da Silva, eles iniciaram a Igreja Batista do Rio do Ouro na casa deles. Meu bisavô, né, cara? Nem sei se essa igreja é a mesma igreja que eu vejo na internet, mas eu sei que era uma igreja batista na casa deles e meu avô começou lá naquela casa. E aí eu vi todo aquele cenário e vovô nunca foi um cara de ir na igreja, nunca foi um cara, mas eu sempre falei de Jesus para ele. Um dia ele aceitou, mas eu sabia que ele gostava de passarinho, ele criava passarinho, então aquela coisa toda na minha cabeça, né, cara? E de repente ali ao lado da cama dele, com o violão, eu comecei a cantar, comecei a ministrar o que seria a eternidade dele, né? Meu primo gravou esse momento, eu queria mostrar para você, de eu me despedindo do meu avô. Se as águas do mar da vida quiserem te levar, segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, segura na mão de Deus, vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, vai, segura na mão de Deus e vai encontrar com Deus o nosso Pai. Descansa, vô, e entra no gozo do nosso Senhor. Vai, abraça os teus pais e chora aos pés do Rei, o teu Salvador. Obrigado, Senhor, porque ainda vi Ele aqui na vida. Obrigado, Senhor, pelo meu avô, que um dia irei encontrar. Celestiais, descanso sobre a sombra do Altíssimo, meu Pai. Contemplo sua glória e seus anjos, ergo a voz em adoração. Essa cena, toda vez que eu assisto, eu me emociono, né? Foi o momento que eu me despedi do meu avô. Mas o grande lance que eu queria passar para você é que meu avô, ele não ficou numa lápide, debaixo de uma lápide, e nem na minha história. Meu avô
está no meu futuro. Eu vou me encontrar com ele. Davi, quando perdeu o filho dele, ele falou, agora não me resta mais nada. Ele morreu, enquanto eu chorei, tinha esperança. Agora que ele se foi, eu vou me encontrar com ele. Então agora eu vou para a casa do Senhor, vou adorar o Senhor. A mesma coisa. Quando eu perdi meu avô, eu falei, bom, chorei tudo que eu tinha que chorar, meu avô foi agora para os braços do Pai. E um dia eu vou me reencontrar com meu avô. E a certeza de quem tem Cristo é essa, de se reencontrar com aqueles que nós amamos. E a gente não tem a capacidade de saber quem vai e quem não vai, cara. É Deus quem dá. Eu tenho a capacidade de saber que eu vou, porque eu escolhi Cristo na minha vida. Despedidas e reencontros. Tem um negócio chamado morte no meio. Toda ela. Toda despedida. Mas o reencontro... E olha como é glorioso. O maior reencontro vai acontecer na eternidade com Deus, cara. Quando Ele descer em glória e majestade, se encontrar conosco. Tudo que Deus sempre sonhou não foi a despedida, mas o reencontro. Sabe, a mensagem desse vídeo é: vai se encontrar com quem você tem que se encontrar antes da partida. Vai se restaurar, vai se perdoar, vai exercer perdão. Escolha perdoar. Mas se você já se despediu de alguém que foi e não conseguiu fazer isso, dobra o seu joelho e faz um trato com Deus. Entrega a tua palavra para Ele de perdão e pede: Senhor, fala com Ele, entrega esse perdão para Ele, para ela, para essa pessoa. Eu tenho certeza que haverá um reencontro. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos promete isso. Eu não sei para quem que eu estou falando esse vídeo, eu não sei para quem que eu estou entregando essa palavra, mas eu sei que essa palavra está sendo para alguém. Então toma essa palavra e não deixa que isso fique só guardado na sua memória. Vai e faz, vai e declara o perdão, vai e reata, porque ainda há tempo. Que Deus abençoe a sua vida e eu peço uma coisa especial: compartilhe esse vídeo com queridos seus, nos seus grupos de WhatsApp, sabe? Não deixa somente a critério do YouTube para quem mostrar. Seja você um agente do Senhor para abençoar alguém. Se essa palavra abençoa o teu coração, deixa o seu like, escreve o seu comentário, que toda vez que você participa, isso faz com que o YouTube divulgue ainda mais esse vídeo. E eu sei que esse vídeo vai chegar para alguém precisando ouvir essa mensagem de despedida, mas de um reencontro. E lembre-se, a sua despedida não ficou na sua história somente. A sua despedida um dia vai se tornar um reencontro em Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.